O Espiritismo é uma doutrina com argumentos filosóficos, base científica e com consequências religiosas. O codificador não é o criador, não é o inventor. O codificador, isto é, aquele indivíduo que ouviu dos espíritos instruções para criar uma nova doutrina, chamava-se Rivaio, Hippolyte Léon Denisard Rivaio. A esposa, Amélie Boudet, chamava-o carinhosamente de Leon. Ele, a princípio, não queria nem saber de ouvir falar de manifestações dos espíritos. Mas aí ele percebeu que por trás de alguns fenômenos que aconteciam na França do século XIX, fenômenos, aliás, que já haviam acontecido com muita profusão nos Estados Unidos a partir de 1848, aconteceram na Alemanha, em vários pontos da Europa, estavam irrompendo nas noites em que os franceses, particularmente de Paris, reuniam-se no inverno nas altas reuniões parisienses. Serviu assim de coqueluche na época. E essa atração durou 3 invernos. E Kardec foi convidado e ouviu dos espíritos coisas que ele estava procurando durante a vida inteira. Orientações preciosas a respeito da vida, do mérito, das penas eternas, da existência ou não de espíritos ligados ou eternamente ligados ao mal, a respeito da justiça divina, explicando por que uma pessoa nasce com uma deficiência, por que existem tantas diferenças sociais, um é rico, outro é pobre, outro nasce com saúde, outro nasce completamente comprometido. E foi aí que ele encontrou na parte filosófica, isto é, aquela que diz o porquê da vida, por que as coisas acontecem, de onde viemos, por que estamos aqui, para onde vamos, que ele finalmente constituiu um aspecto importante que passou a catalisar a atenção das pessoas, que é o aspecto filosófico de uma ideia, de uma doutrina. Foi aí que ele lançou o Livro dos Espíritos, que consubstancia os 3 aspectos da doutrina espírita: o filosófico, o científico, com a parte experimental, falando sobre a mediunidade, comunicabilidade com os espíritos, e também o aspecto religioso. Na verdade, com relação à religião, ele não precisou criar uma religião nova. Já existia a religião do Cristo, que ele, depois, o primeiro livro foi em 1857, e ele não poderia falar em religião naquele momento. Era um barril de pólvora, porque quando se falava em religião, já se falava em corrupção, em momentos em que a igreja teve muitos percalços, principalmente na época da Inquisição. Então a França de Rivaio, que depois assumiu o pseudônimo de Allan Kardec, a França era, assim, materialista. Ou você era completamente equivocado e acreditava em tudo que a igreja falava, ou você se tornava um materialista. Então as pessoas não queriam ser religiosas, se tornavam materialistas. Allan Kardec, vamos falar agora o pseudônimo dele, ele trouxe uma nova perspectiva, a explicação que faltava para todas as pessoas aqui na Terra. Depois ele trouxe o desenvolvimento da parte experimental, com conotações científicas. E depois, em 1864, trouxe o Evangelho segundo o Espiritismo, que não é um evangelho novo, não é o evangelho dos espíritas, é simplesmente a parte moral dos ensinamentos e exemplos de Jesus.
O Espiritismo é Jesus que volta a nos falar. O Espiritismo é essa possibilidade de nós virmos para cá nessa nova vida, entendermos que estamos de passagem, que estamos aqui para pagar dívidas, sim. Para nos reconciliarmos com adversários de outras vidas, sim. Mas principalmente estamos aqui para crescer, evoluir e voltar para o plano espiritual, onde é a nossa verdadeira vida, melhores do que aqui chegamos.